Bem-vindos ao Terror e Medo, o canal onde seus pesadelos ganham vida e o medo se torna sua companhia favorita. João era um caminhoneiro experiente, com mais de 20 anos cruzando as estradas do Brasil. Naquela noite chuvosa de sexta-feira, ele havia saído de São Paulo com destino a Belém do Pará, uma viagem que normalmente levaria cerca de 4 dias. O ronco do motor de sua carreta Scania vermelha era a única companhia naquela solidão rodoviária. Quando o relógio do painel marcou meia-noite, João percebeu que algo estava errado. A chuva caía com uma intensidade assustadora, transformando a estrada em um rio caudaloso. Os faróis mal conseguiam cortar a escuridão à sua frente. Estranhamente, não havia outros veículos na pista, nem mesmo os usuais caminhões que costumavam fazer aquela rota. De repente, a placa que indicava a próxima cidade sumiu em meio à tempestade. João franziu o senho, confuso. Conhecia aquela estrada como a palma de sua mão, mas agora tudo parecia diferente. As árvores à beira da pista tinham formas contorcidas, quase humanas, e pareciam se mover com o vento. O GPS do caminhão começou a falhar, a tela piscando e mostrando coordenadas impossíveis. João sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estava perdido, em uma estrada que nunca vira antes, em meio a uma tempestade apocalíptica. À medida que avançava, a paisagem ficava cada vez mais estranha. Rochas escarpadas surgiam dos dois lados da estrada, formando um desfiladeiro sombrio. O asfalto, antes liso, agora estava cheio de buracos e rachaduras, como se tivesse sido destruído por um terremoto. João diminuiu a velocidade, seus olhos atentos a qualquer movimento. O suor escorria por sua testa, misturando-se com o frio que sentia. Algo lhe dizia que não deveria estar ali, que aquele lugar não pertencia ao mundo que conhecia. Foi então que seus faróis iluminaram algo no meio da estrada. João pisou no freio com toda a força, os pneus derrapando no asfalto molhado. O caminhão rodopiou, quase tombando, antes de parar a poucos centímetros de uma pequena figura parada no meio da pista. Com o coração aos pulos, João abriu a porta da cabine e desceu na chuva torrencial. Seus olhos não acreditavam no que viam. Um menino, não mais que 6 anos, estava parado ali, sozinho, no meio daquele pesadelo. O garoto olhou para João com olhos grandes e assustados. Suas roupas estavam encharcadas e sujas de lama. Sem pensar 2 vezes, João pegou o menino no colo e o levou para dentro do caminhão. Enquanto secava o garoto com uma toalha, João tentava entender o que estava acontecendo. Como aquela criança tinha ido parar ali? Onde estavam seus pais? E, mais importante, onde exatamente eles estavam? O menino não falava, apenas tremia e olhava para João com uma expressão que misturava medo e algo mais. Algo que o velho caminhoneiro não conseguia decifrar. Naquele momento, João não sabia, mas sua vida havia mudado para sempre. A estrada à sua frente não levaria apenas a um destino geográfico, mas a um confronto com forças que ele jamais imaginou existirem. E o pequeno passageiro ao seu lado era apenas o começo de um pesadelo que estava prestes a se desenrolar. Com o menino adormecido no banco do passageiro, João decidiu continuar dirigindo, esperando encontrar algum sinal de civilização. As horas se arrastavam, e a tempestade não dava trégua. O caminhoneiro lutava contra o cansaço, suas mãos apertando o volante com força. Quando os primeiros raios de sol começaram a romper o horizonte, João sentiu um alívio momentâneo. No entanto, a luz do dia só revelou um cenário ainda mais perturbador. A estrada agora serpenteava por uma paisagem desolada, com árvores mortas e retorcidas pontilhando o terreno árido. O céu tinha uma coloração estranha, um tom de vermelho que João nunca havia visto antes. O menino acordou, seus olhos negros fixos em João. "Onde estamos, garoto?" perguntou o caminhoneiro, sua voz rouca de exaustão. O menino apenas sorriu, um sorriso que não alcançava seus olhos. Finalmente, João avistou uma placa enferrujada indicando uma cidade próxima. "Bem-vindo à Cruz das Almas, população?" O nome fez João estremecer, mas a perspectiva de encontrar ajuda o fez seguir em frente. A cidade parecia ter sido abandonada há décadas. Casas em ruínas ladeavam as ruas desertas, suas janelas quebradas como olhos vazios observando os recém-chegados. João estacionou o caminhão na praça central, onde uma igreja decadente se erguia, sua cruz invertida no topo do campanário. "Vamos procurar ajuda, garoto", disse João, pegando o menino pela mão. Mas assim que seus pés tocaram o chão da cidade, uma sensação de mal-estar o invadiu. O ar estava pesado, quase sufocante,
e um cheiro pútrido pairava no ambiente. Enquanto caminhavam pelas ruas vazias, João notou algo estranho. Não havia sombras. Nem a dele, nem a do menino, nem mesmo as dos edifícios. Era como se a luz do sol, ainda vermelho no céu, não obedecesse às leis da física naquele lugar. De repente, o menino soltou sua mão e correu em direção à igreja. Gritou João, correndo atrás dele. Ao entrar no edifício, o caminhoneiro ficou paralisado de horror. O interior da igreja estava coberto de símbolos estranhos, escritos com o que parecia ser sangue seco. No altar, uma figura encapuzada estava de costas para eles. O menino se aproximou da figura, que lentamente se virou. João sufocou um grito ao ver que, sob o capuz, não havia um rosto, apenas uma escuridão infinita. A figura apontou para o menino e depois para João, sua voz soando como 1000 sussurros agonizantes. Ele é seu agora. Cuide bem dele, pois ele carrega nosso futuro. Antes que João pudesse reagir, a figura desapareceu em uma nuvem de fumaça negra. O menino voltou para o lado do caminhoneiro, segurando sua mão como se nada tivesse acontecido. Tremendo, João levou o menino de volta ao caminhão. Enquanto se afastavam de Cruz das Almas, ele olhou pelo retrovisor e viu a cidade desaparecer como se nunca tivesse existido. João sabia que não podia simplesmente abandonar o garoto, mas também sentia que algo terrível havia sido posto em movimento. Ele decidiu levar o menino para casa, para sua pequena fazenda no interior de Minas Gerais. Talvez lá, longe das estradas assombradas e cidades fantasmas, pudesse entender o que estava acontecendo e proteger a criança. Mal sabia João que, ao tomar essa decisão, ele estava selando não apenas seu destino, mas o de toda a humanidade. O caminhão seguia pela estrada, levando consigo um segredo negro que logo começaria a se revelar de maneiras aterrorizantes. 3 meses se passaram desde que João trouxe o menino, a quem chamou de Miguel, para sua fazenda em Minas Gerais. A propriedade, antes um refúgio tranquilo, agora parecia envolta em uma aura sinistra. João tentava levar uma vida normal, cuidando de Miguel como se fosse seu próprio filho. O garoto raramente falava, mas seus olhos negros pareciam acompanhar cada movimento do caminhoneiro. À noite, João frequentemente acordava com o som de risadas infantis ecoando pela casa, apenas para encontrar Miguel dormindo profundamente em seu quarto. As plantações ao redor da fazenda começaram a murchar sem explicação. O gado adoecia misteriosamente, e os poucos animais que sobreviviam pareciam aterrorizados, se afastando quando Miguel se aproximava. Os vizinhos, antes amigáveis, agora evitavam a propriedade, sussurrando sobre maldições e presságios sombrios. Uma noite, João acordou com um grito abafado. Correu para o quarto de Miguel e o encontrou flutuando acima da cama, seus olhos completamente negros, murmurando em uma língua antiga e desconhecida. Quando João tentou alcançá-lo, uma força invisível o jogou contra a parede. No dia seguinte, Miguel agiu como se nada tivesse acontecido. João, atormentado pelo medo e pela dúvida, começou a pesquisar sobre fenômenos sobrenaturais e possessões demoníacas. Ele descobriu lendas sobre crianças que eram portais para forças malignas, usadas para trazer o caos ao mundo dos vivos. As noites se tornaram um tormento. Sombras dançavam pelas paredes, objetos se moviam sozinhos, e João frequentemente ouvia vozes sussurrando em seus ouvidos, prometendo poder e riqueza se ele aceitasse seu papel. Um dia, enquanto João estava no celeiro, Miguel apareceu com um sorriso sinistro. "Papai", disse ele, falando pela primeira vez em meses, "está na hora de você conhecer meu verdadeiro pai." Nesse momento, o chão começou a tremer, e uma fenda se abriu revelando chamas e gritos agonizantes. João, horrorizado, correu para casa, trancando-se em seu quarto. Ele sabia que não podia mais negar a verdade. O menino que havia resgatado na estrada era realmente filho do diabo, e agora ele estava preso em um pesadelo do qual não conseguia escapar. Enquanto a terra continuava a tremer e o céu escurecia, João percebeu que tinha uma escolha a fazer. Poderia tentar fugir, abandonando Miguel e possivelmente condenando o mundo, ou poderia enfrentar o que estava por vir, na esperança de encontrar uma maneira de impedir o que quer que estivesse prestes a acontecer. Com o coração pesado e as mãos trêmulas, João pegou uma antiga Bíblia de família e um rosário que pertencera à sua falecida mãe. Ele sabia que a batalha que estava prestes a travar não era apenas pelo seu corpo, mas por sua alma. Do lado de fora, a tempestade aumentava, e a risada de Miguel ecoava pela propriedade, misturando-se com os sons de um mundo que parecia estar chegando ao fim. João respirou fundo, reunindo toda sua coragem.
Ele abriu a porta do quarto, pronto para enfrentar o que quer que o aguardasse. O que João não sabia era que seu papel nesta história sombria era muito maior do que ele poderia imaginar. As forças do bem e do mal estavam prestes a se chocar, e ele estava no centro desse conflito cósmico. João desceu as escadas, cada passo ecoando na casa agora estranhamente silenciosa. A Bíblia em uma mão, o rosário na outra, ele avançava com uma determinação nascida do desespero. No centro da sala de estar, Miguel, ou o que um dia fora Miguel, estava de pé. Seus olhos, agora completamente vermelhos, brilhavam com uma luz sobrenatural. O ar ao seu redor parecia distorcido, como se a realidade estivesse se dobrando. Você demorou para aceitar a verdade, João, disse Miguel, sua voz uma mistura perturbadora de criança e algo muito mais antigo e maligno. Mas agora, você tem um papel a cumprir. João engoliu em seco, apertando o rosário. Que papel seria esse? Miguel sorriu, revelando dentes afiados como agulhas. O de arauto do Apocalipse, é claro. Você me trouxe para este mundo, me deu um lar. Agora, você abrirá as portas para o exército de meu pai. Nesse momento, a casa inteira começou a tremer. As paredes racharam, e através das fissuras, João viu vislumbres de um reino infernal, fogo, sofrimento e criaturas indescritíveis. Não, João disse, sua voz firme apesar do medo. Eu posso ter te trazido aqui, mas não vou deixar que você destrua este mundo. Miguel riu, um som que fez o sangue de João gelar. E como você pretende me impedir, velho tolo? João fechou os olhos por um momento, lembrando-se de sua mãe, uma mulher de fé inabalável. Ele começou a recitar uma oração, as palavras saindo de sua boca quase que por instinto. Para sua surpresa, Miguel recuou, sibilando de dor. A cada palavra sagrada, o menino demônio parecia enfraquecer. Encorajado, João avançou, continuando sua oração. Mas Miguel não estava disposto a desistir facilmente. Com um grito de fúria, ele lançou uma onda de energia que jogou João contra a parede. O caminhoneiro sentiu suas costelas se quebrarem com o impacto, mas se recusou a soltar a Bíblia ou o rosário. Enquanto lutava para se levantar, João viu algo que o encheu de esperança. Uma luz dourada começou a emanar de seu peito. Era como se toda a bondade que ele havia demonstrado em sua vida, resgatando o menino na estrada, cuidando dele apesar do medo, estivesse se manifestando fisicamente. Miguel gritou em agonia quando a luz o tocou. Isso não é possível. Você é apenas um humano. João entendeu então que sua humanidade, sua capacidade de amar e se sacrificar, era sua maior arma contra as trevas. Com um último esforço, ele abraçou Miguel, envolvendo-o na luz dourada. O demônio dentro do menino se contorcia e gritava, mas João não o soltava. Eu te perdoo, João sussurrou. E eu te amo, filho. Um clarão cegante preencheu a sala, seguido por um estrondo ensurdecedor. Quando a luz diminuiu, João estava caído no chão, Miguel inconsciente em seus braços. As rachaduras nas paredes haviam sumido, e o ar estava limpo e fresco. João olhou para o rosto do menino e viu, pela primeira vez, uma expressão de paz. Mas ele sabia que a batalha ainda não havia terminado. O mal havia sido repelido, mas não derrotado completamente. Enquanto segurava Miguel, João percebeu que sua jornada estava longe de terminar. Ele havia impedido o apocalipse por enquanto, mas a que custo? E o que o futuro reservava para ele e para o menino que agora era verdadeiramente seu filho? Os primeiros raios de sol penetravam pelas janelas da casa da fazenda, iluminando João e Miguel, ainda abraçados no chão da sala. O caminhoneiro, exausto e ferido, olhava para o menino adormecido em seus braços, seu rosto agora sereno e inocente. Lentamente, Miguel abriu os olhos. Não havia mais vermelho neles, apenas o castanho profundo de uma criança normal. Pai? Ele sussurrou, sua voz tremendo. João sentiu lágrimas escorrerem por seu rosto. Estou aqui, filho. Está tudo bem agora. Nos dias que se seguiram, João cuidou de Miguel com ainda mais dedicação. O menino não se lembrava dos eventos sobrenaturais, mas parecia ter sido libertado da influência maligna que o controlava. A fazenda aos poucos voltava à vida, as plantações reviviam e os animais retornavam. No entanto, João sabia que não podia baixar a guarda. Ele sentia que o mal que quase destruiu tudo ainda estava lá fora, esperando uma nova oportunidade. Decidiu então que era hora de fazer uma mudança drástica em suas vidas. Vendeu a fazenda e comprou um novo caminhão.
João e Miguel começaram uma nova vida na estrada, viajando pelo Brasil. Mas desta vez, sua missão era diferente. João usava suas rotas para ajudar pessoas, levando suprimentos para áreas carentes, resgatando viajantes em apuros e espalhando bondade por onde passava. Miguel crescia forte e saudável, aprendendo com o pai o valor da compaixão e do altruísmo. Juntos, eles formavam uma dupla imbatível contra as forças das trevas. João descobriu que sua experiência o havia dotado de uma sensibilidade especial para o sobrenatural, permitindo-lhe identificar e combater o mal onde quer que o encontrasse. Anos se passaram, e os rumores sobre o caminhoneiro e seu filho que combatiam o mal pelas estradas do Brasil começaram a se espalhar. Eles se tornaram uma espécie de lenda urbana, heróis anônimos que apareciam nos momentos de maior necessidade. Em uma noite estrelada, enquanto estavam acampados à beira de uma estrada no sertão, Miguel, agora um jovem de 18 anos, olhou para João. "Pai", ele disse, "você acha que um dia vamos poder parar de lutar?" João sorriu, passando a mão pelos cabelos grisalhos. "Talvez não, filho. Mas não é o fim da luta que importa. É saber que estamos fazendo a diferença, um dia de cada vez, uma pessoa de cada vez." Miguel assentiu, compreendendo a profundidade das palavras do pai. Juntos, eles olharam para o céu, sabendo que enquanto houvesse escuridão no mundo, eles estariam lá para combatê-la, trazendo luz e esperança por onde passassem. O velho caminhão roncou, pronto para mais uma viagem. João e Miguel embarcaram, prontos para enfrentar o que quer que o destino lhes reservasse. A estrada se estendia à frente deles, um símbolo de suas vidas, cheia de desafios, mas também de infinitas possibilidades. E assim, pai e filho continuaram sua jornada, guardiões silenciosos de um mundo que nunca saberia o quanto devia a um caminhoneiro corajoso e ao menino que ele salvou em uma noite tempestuosa há tantos anos. Se você gostou dessa viagem pelo sobrenatural, não se esqueça de deixar seu like, compartilhar com os amigos que curtem uma boa história de arrepiar e se inscrever no canal para mais contos de terror que vão te fazer dormir com a luz acesa. E aí, o que você faria se estivesse no lugar de João? Conta pra gente nos comentários. Até o próximo pesadelo, galera do terror e medo.